Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença dos que estão aqui com a gente hoje, nesse encontro. E muito obrigada pela presença após, né, os que vão ouvir e nos ver também pela gravação, que será feita posteriormente. Hoje eu que vou conduzir esse tema. Vamos lá, computador, me ajuda aqui. Acho que eu vou ter que finalizar para voltar. A primeira edição desse livro que a gente está vendo, que é esse nome aqui, Momento de Saúde e Consciência, é de 1991, tá? O livro que eu fiz essa apresentação é de segunda edição, 2014. O tema nosso é esse aqui, tá? Amor acima de tudo. Capítulo 6 desse livro. O amor divino inunda-me de paz. Presença ao próximo. O amor, eu vou voltar aqui. O amor divino inunda-me de paz. Sua presença conduz-me ao próximo, que passo a amar. Descubro-me em falta para com Deus e para com o meu irmão. Por fim, amo-me e renovo-me pleno, regozijando-me no amor, que é a meta essencial da vida. Então, nesse pequeno trecho que Joana coloca para iniciar esse capítulo, ela coloca aqui que o amor divino, ele está ligado ao amor ao próximo, né? Está ligado ao amor a mim, ao próximo, e está tudo junto. Ele não está separado, como a gente separa didaticamente, né? O amor divino inunda-me de paz, sua presença conduz-me ao próximo, que passo a amar, né? Descubro-me em falta para com Deus e para com meu irmão. Então, assim, essa falta, eu entendi assim, essa falta que eu descubro, né, para com Deus, é em relação às suas leis, que são imutáveis. E como a gente vive em relação, com certeza será em relação ao próximo, né? Por fim, amo-me e renovo-me pleno, regozijando-me no amor, que é a meta essencial da vida. Então, assim, ó, por fim, amo-me. Eu entendi assim, muitas vezes a gente diz que a gente é bondoso, e a gente é mesmo, né? Faz a bondade para o outro, mas a gente não tem tempo para a gente, né? A gente não sabe se a gente a gente tem essa bondade e compaixão conosco, né? Então, por isso que está dito aqui, por fim, né? Amo-me e renovo-me pleno, né? Regozijando-me no amor, que é a meta essencial da vida. Então, isso aqui tem que ficar muito claro para nós, né? Então, tudo que a gente passa, todas as experiências que a gente vem em existências, essa roda da reencarnação que a gente fala, tá ligado isso aqui, ó, tá? A meta, atingir essa é a meta essencial, né? Então, vamos lá. Edna. Oi. Posso já começar a falar? Pode, claro, pode sim. Então, o que eu entendo, assim, só nessa primeira colocação dela, assim, como que a gente, às vezes, pensa equivocadamente? A gente pensa primeiro que você tem que amar o próximo, ou amar a si mesmo, mas a gente, às vezes, até nem entende muito do que é esse negócio chamado amor, né? A gente até é caridoso, ajuda o outro, mas o sentimento amor é assim, eu entendo assim que o início de tudo é você tentar se inundar desse amor de Deus, que às vezes a gente tem dificuldade. Assim, é você sentir essa presença divina e realmente compreender que você é amado por esse divino. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue
chegar a essa conclusão emocionalmente mesmo, de que eu tenho esse amor, eu sou amado, então minhas dores, porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, que eu tive uma vida difícil, porque eu estou preenchida desse amor, desse divino. Então, tudo começaria de você se sentir preenchido desse amor divino, que às vezes a gente não compreende muito. Eu mesmo tenho um pouco de dificuldade de me preencher, às vezes é mais racional isso para mim, do que realmente sentir esse amor em mim, né? Saber que eu sou amada e que eu mereço o melhor de tudo, porque eu sou amada e porque esse pai me ama. Né? Então, se esse pai me ama, se eu sou merecedor de todo esse amor, que é um amor pleno, muito além do que aquilo que a gente conhece de amor, né? E você consegue se inundar com isso, aí fica fácil você ir para o amor, amar o outro, fazer isso pelo outro e também se sentir amor por si mesmo, né? Então, assim, esse início de você conectar com essa fé no Deus, né? E sentir essa presença dele em nós, eu acho que é onde começa tudo, né? Eu acho que assim, uma pessoa que se sente amada realmente por essa sensação desse divino, que dor ela vai ter, né? Ela já está preenchida. Perfeito, Maria, porque aí assim a gente vai entender que de alguma forma muitos seres, né, vêm com a carência, com o abandono afetivo Abandono. dos próprios pais biológicos, né? Isso. E Uhum. então assim, se a pessoa conseguir entender, né? Foi muito boa a sua colocação. Se a pessoa conseguir entender que nós estamos imersos nesse grande amor, que ninguém está abandonado, né? E nós nos preenchemos, aí qualquer vicissitude ela vai ser mais leve, porque nós sabemos que não estamos abandonados, né? Porque eu acho que essa sensação de abandono é uma coisa muito triste, principalmente nas vicissitudes, né? Onde a gente tende a ter esta sensação de abandono, né? É muito legal. Muito obrigada pela tua contribuição. Fala, Fátima, abre seu microfone que eu fechei, tá? Ah, tá, desculpa. Eu acho que eu entendi exatamente o que a Maria quis dizer. É assim, eu me coloquei no lugar de vocês que precisam trabalhar essa autoestima de todas as pessoas com as quais vocês lidam e trabalham, né? Eu acho que eu entendi da seguinte maneira, não sei se foi exatamente como a Maria explicou, mas eu entendi assim, seria um ponto de partida, mais do que meio caminho andado, né? Quando a gente já reencarna, se botar o se condicional, né? Se já reencarnássemos resolvidos com as questões da autoestima, né? Mas aí não teríamos problemas, né? Não sei, vai ficar no si para mim, assim. Mas eu entendi quando ela explicou, assim, essa coisa da gente entender esse amor, o amor altruísta, o amor empático, o amor da compaixão, que é uma definição bem ampla, a gente está buscando essa definição, né? Todas as religiões, nem só fala amor, o amor, o amor, o amor de Jesus, o amor, mas era esse amor que se... Mas aí a gente não estaria num planeta de provas e expiações, estaríamos todos resolvidos com esse amor dentro da gente, Então, né? com essa fala da Maria, eu entendo assim eu não acho que aqui a gente está falando e vai ser público essa fala nossa, né? O ideal seria, né, que nós, enquanto responsáveis pelas crianças em qualquer nível, né, colocasse esse primeiro, aí você falou certo, é o início, esse primeiro grande sentimento que é o amor divino. A criança já nascer, já estar imersa nesse amor, sabendo que existe, ela nunca vai se sentir abandonada, porque existe esse Deus, né? O Pai Criador que nos ama incondicionalmente, nos ama por inteiro, sabe? E eu acho que essa é uma grande, eu estou agora pensando nisso, é uma grande missão nossa
em termos da infância, incluindo aí, eu acho que, né? Porque começaria essa nova educação, né? Sim. Não sei se a palavra seria só educação, acho que ela vai completar. Essa nova Educação educação. emocional, né? Oi? É uma educação emocional, né? Eu acho que poderia ser em qualquer nome, né? Desde que qualquer ser tivesse esse adulto, né? Que tem responsabilidade pela infância, pelas crianças, né? Qualquer que seja ele, tivesse isso como ponto de partida. De partida. Agora, para isso, o adulto precisa ter certeza disso também, né? Precisa ter essa certeza. Muito legal o começo da fala, Maria. E aí, deixa eu ir mais um pouquinho aí. Tá. E aí, imagina assim, se eu recebo tudo isso que é tão maravilhoso, tudo isso que é tão maravilhoso, que é esse amor que a gente, né, se preenche dele, aí ela vem dizer, eu descubro minha falta com Deus para com o meu irmão. Ou seja, porque eu já recebi tudo, eu estou recebendo tudo, então eu tenho obrigação de também retribuir, porque eu já tenho isso. Né? Então, acho que fica fácil você compreender que você precisa fazer pelo outro. Eu já recebi. Né? Às vezes a pessoa me agradece alguma coisa, obrigado, não lhe paga. Eu falo, eu já recebi, porque eu já recebo, a minha vida é de bênção, então eu já recebi. Isso que eu estou fazendo é uma retribuição por aquilo que eu já recebi. Não precisa, Deus não vai me dar depois, eu já recebi, eu já tenho. Né? Então, eu acho que essa segunda frase dela, mas eu me descubro em falta, por quê? Porque eu estou tão preenchida desse amor que eu preciso entregar isso para o outro também. Não é? Então, e agora aqui eu faço uma provocação, né? Eu já fiz até de manhã. O amor, o que é? Né? Eu acho que a Maria explicou bem a parte dela aí, né? Alguém mais quer compartilhar? O que é o amor para cada um aqui? Não tem certo nem errado, tá? Nós vamos falar de sentimento. E sentimento, para nós, o nosso sentimento é sempre certo, tá? Ô, Edna, você vê que a gente fica, é interessante que a gente fica até quieto, né? Como que se define o amor, né? Exatamente. Aí eu me lembrei daquela passagem de Paulo de Tarso, né? Quando ele estava na frente do amor, ele ajoelhou e chorou. Porque é tudo, né? Tudo de bom, né? Toda luz. É aquele sentimento de preenchimento, né? Alguém mais quer contribuir? O amor, o que é? Para você, o amor, o que é? Mediante a reflexão, vamos lá. Hoje está difícil de passar, hein? Espera aí que a gente não faz de um jeito, faz de outro. Não liga, não. A etimologia, né? O termo amor surgiu a partir do latim, com o mesmo significado atualmente: sentimento de afeição, paixão e grande desejo. No hebraico e também no português, é usado para descrever sentimentos entre pessoas ou relacionamentos íntimos ou românticos, como o amor entre pais e filhos, né? Em Gênesis está nessa passagem, tá? O maior entre amigos íntimos, que está em Samuel, também nessa passagem. Tá? Aqui eu achei uma fotozinha, né? Dizendo do amor erótico, do erótico, estorge, que seriam as afeições, o filos, fraterno, e o ágape, comportamento. Agora, eu queria conseguir tirar essa barra de cima, mas acho que não vou conseguir. Amor segundo os filósofos agora, tá? Vamos ver o que cada um tinha para falar sobre o amor, né? Então, Voltaire, que viveu 1694 a 1778, ele disse assim, que o amor é uma lona fornecida pela natureza e bordada pela imaginação. Achei tão bonito.
É um amor artístico para ele, né? Presente da natureza, que podemos embelezar usando nossa mente, né? Ele fez ele fez um parâmetro mesmo, uma associação com a própria natureza, né? Agora, Aristóteles, né, que viveu 384 a.C. e foi-se embora 322. O amor é formado por uma única alma, habitando em dois corpos. Aí aqui eu considerei essa frase do Aristóteles como o amor romântico, né? É uma conexão única entre as duas pessoas, né? O próximo é esse Albert Hubbard, 1856, mesmo ano de nascimento do Freud, né? Em 1915. O amor que nós damos é o único amor que mantemos. Olha que interessante. É o amor altruísta, é o capaz de mudar a vida de quem ama, né? O outro aqui é do Henry David Thoreau, né? Não sei falar direito. 1817 a 1882. Apenas um remédio para o amor, que é amar mais. É amor e dor, não desistir do amor e continuar amando. Aqui é todo um contexto, tá? Eu peguei só uma frase pequenininha, mas eu faço essa associação porque eu li mais coisa. Então, eu associei que ele estava falando do amor com dor, tá? Então, qual que é o remédio, né? Amar mais. Agora o Sófocles, 497 a.C. a 406. Uma palavra nos liberta de todo o peso e da dor da vida. Essa palavra é amor, né? É o que a Maria falou, viu? Então, uma palavra nos liberta de todo o peso e da dor da vida. Essa palavra é amor, exatamente. Que é o amor libertação, né? Ele remove... Maria, eu acho que você já foi Sófocles em outra encarnação, hein? Maria já entendeu. Ela já está resolvida já com isso aí, ó. Tá vendo? Essa era a frase desse tema para o Sófocles. Agora o Erich Fromm, que é mais perto da nossa época, né? 1900, 1980. O amor é a única resposta sã e satisfatória ao problema da existência humana, tá? Então, eu associei aqui com amor natureza, né? Íntima, é uma natureza íntima do ser. Amar dá sentido e propósito para a nossa vida, né? E aí a gente lembra muito me ajuda aí, aquele que ficou lá em busca do sentido, esqueci o nome do... Victor Frank. Victor Frank, né? Que ele viveu isso aqui, ó, tá? Ele conseguiu, através desse sentimento que com certeza ele tinha, né? Porque ele conseguiu fazer de todo aquele drama vivido por ele, inclusive, né? Sobreviver e ainda escrever sobre aquilo. E ainda fazer uma teoria, tirar lições, né? Para a humanidade daquilo lá. Então, no caso, essa pessoa, ele utilizou dessa natureza íntima, todos nós temos, né? Por quê? Porque se a gente tem como pressuposto que Deus, né, é o amor supremo, né? Nós estamos imersos nesse amor e somos criaturas, nós temos, né? Essa natureza íntima, nós temos isso em nós, né? Que precisa ser desenvolvido e aprendido. Aí, o Platão, tá? 438 a 427, mais ou menos, né? 366, 307 a.C. Ao toque do amor, todas as pessoas se tornam poetas. Olha que lindo. Amor humano e amor divino, né? Quem ama vê tudo mais bonito e tem vontade de expressar o amor, né? Dina, você sabe que essa frase de Platão me lembrou a frase de uma jornalista amiga nossa, Paulinha, no momento que ela escreveu uma matéria sobre a caravana da Fraternidade Sem Fronteiras, uma das caravanas, dizendo que todos que vão para a África viram um pouco poeta, porque iam para lá
vivenciavam a experiência humanitária, sentiam toda aquela vivência de amor, e saía, como sai até hoje, cada depoimento, né? É a alma entregue ali nas palavras. Me lembrou muito o que ela disse. Legal, muito boa sua contribuição, Gilmar. É isso aí mesmo, né? E o Platão tinha captado exatamente assim, né? Eu vou trazer um pouquinho agora a ciência, tá? Esse tema na psicologia positiva, tá? O amor, porém, é a maneira mais espetacular que a evolução encontrou para desafiar essa lei, que é a lei do homo econômicos, né? Que sustenta que os seres humanos são fundamentalmente egoístas, tá? Então, esse grupo de pesquisadores, eles trazem esse contraponto, tá? O amor é a resposta da seleção natural, que é o casamento, né? É a emoção que torna alguém insubstituível. O amor demonstra a capacidade que o ser humano tem de se comprometer, transcendendo o que você fez por mim ultimamente, e desmentindo a teoria do egoísmo universal, tá? Então, existe aí na linha materialista, né? E essa psicologia, ela não é materialista, dessa teoria, né, do egoísmo universal, e esse grupo diz que não é bem assim, tá? A capacidade para o amor é um componente central de todas as sociedades humanas. O amor em todas as suas manifestações dá profundidade aos relacionamentos humanos. Especificamente, o amor aproxima as pessoas, física e emocionalmente. Quando vivenciado com intensidade, faz com que pensem de forma mais ampla sobre si mesmo e sobre o mundo. Isso aqui é uma maravilha, né? É um outro livro da psicologia positiva, tá? Onde a gente percebe isso mesmo. Quer dizer, onde há muito conflito, há muita briga de ideias, está faltando o quê, né? Está faltando esse sentimento da natureza de cada ser. Está lá escondidinho, né? E tá dando importância para uma outra condição muito egóica e egoísta, né? Reforçando a teoria materialista, tá? Então, deixa eu voltar aqui, que hoje o computador está muito lerdinho. Aí, passou. Segundo essa psicologia, tá, o amor é uma força pessoal. A força pessoal, segundo essa psicologia, é a força de caráter ou qualidade, tá? Segundo eles, esse grupo, nós temos 24 forças pessoais para desembocar em 6 virtudes, tá? Então, o amor é uma dessa força, que auxilia no desenvolvimento de uma das 6 virtudes com evidência científica, que chama a virtude do amor e humanidade. Agora, o amor incondicional, esse que Cristo já tinha, né? Único e impossível de ser descrito com exatidão. Porque até para descrever é difícil, né? Porque nós não alcançamos ainda, né? A gente tem amor romântico, amor fraterno, né? Lá, vários tipos de amores, né? Com nomes aí, variados. Mas esse incondicional é difícil até de descrever, porque a gente não alcançou ainda, né? Inclusive, quem estuda, que no caso esse grupo de pesquisadores dentro da ciência, né, da psicologia, esse amor incondicional, eles não chegam lá. Vocês podem ver que a fala deles ali nos trechos de livros era mais um amor romântico, tá? Ou amor fraterno no máximo, né? O amor incondicionado, aquele que Jesus já tinha, tá? Esse ainda não tem pesquisa, não tem nada, porque é difícil até para descrever, né? Porque é o amor da outra face, né? É o amor literalmente incondicional. É esse que a gente ainda vai caminhar para ele, né? Todos nós iremos para esse caminho, né? Que nem a nossa imaginação ainda alcança. Alcança, né? exatamente, Gilmar. Que nem a nossa incrível imaginação alcança, sabe? Porque é fácil falar, eu amo incondicionalmente. Falar
É uma coisa de criança, a gente pode até falar, né? Agora, literalmente sentir, né? É como se a gente já tivesse imerso mesmo, pleno de amor, que era o que Cristo passava pelos exemplos que ele dava, né? Plenitude, né? As poucas vezes que eu tentei imaginar isso, eu fiquei pensando a felicidade que deve ser a gente chegar nesse estágio, né? Essa plenitude de felicidade. Acho que é bem isso mesmo. E o tipo de sofrimento, e Cristo teve sofrimentos atrozes, né? Incluindo físicos atrozes, que perdeu a vida, inclusive do corpo, né? Ele estava em plenitude, né? Nada daquilo atingia, né? Tamanha era a grandeza desse sentimento que é a essência da vida e que a gente procura, né? Que a gente vai desenvolvendo para chegar aqui, né? Edna, só uma lembrança também. Quando Jesus disse, eu sou, né? Era como dizer, eu sou o amor, né? Exatamente, Gilmara. Eu sou. Ele chegou, né? Então, ele estava completamente integrado. Completamente integrado. Então, ele podia falar, eu sou. Nós não podemos falar, a gente fala, eu estou. Porque a gente não é ainda, a gente está, né? Nós vamos chegar lá. A gente, um dia, não sei qual tempo da eternidade, um dia nós vamos falar, eu sou. Pela lei do progresso, nós vamos chegar um dia a falar isso, né? Jesus, agora aqui começa o conteúdo mesmo do livro, tá? Jesus recomendou que o amor, que aqui é Joana, tá? Recomendou que o amor deve ser a pedra angular de todas as construções. Considerou-o como um mandamento maior. Sintetizou toda a lei e os profetas no amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu acho que aí vale muito o comentário da Maria lá no início, né? E eu costumo dizer, gente, há muito tempo, numa aula de ESD, uma pessoa comentou, né, que o amor era a senha, eu nunca mais esqueci disso. E eu sempre repito quando vou falar de amor, o amor é a senha. Se existe uma senha, é essa palavrinha aí, né, o amor. O aspecto, não estou conseguindo ler, tríplice, né? Estão presentes todas as realizações humanas, suas ambições e metas. E qual que é esse aspecto tríplice, né? Amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Esse é o aspecto tríplice, tá? Então, estão presentes todas as realizações humanas, suas ambições e metas, tá? Amor a Deus significa o respeito e a ação preservadora da vida em todas as suas expressões. Olha só a palavra, respeito, né? Respeito. Então, quando a gente consegue entender essa profundidade do que é respeito, nós estamos no amor a Deus. Né? Então, significa o respeito e a ação, quer dizer, ação, né? Preservadora da vida em todas as suas expressões, tornando-se o ser parte integrante dele. De quem? Parte integrante de Deus, né? Consciente do conjunto cósmico, né? A responsabilidade perante a natureza, não a agredindo, nem a vilipendiando, né? Vilipendiar é tratar com desprezo ou desdém, antes contribuindo para o seu desenvolvimento e harmonia, expressa o amor que contribui para a obra divina, homenageando-lhe o autor. Então, olha a responsabilidade, que ela usa essa palavra mesmo, que a gente tem em relação à natureza, que é obra do quê? Do Criador, né? Obra do Criador, a natureza. Então, olha só onde a Joana vai pegar, né? A questão do respeito, que é um valor moral, né? Que nós precisamos adquirir, né? O respeito. Eu percebo, assim, que a gente está precisando muito desse atributo hoje em dia, né? Realmente respeitar no sentido literal da palavra,
né? Somos diferentes, temos ideias diferentes, e não que a minha esteja certa, eu não posso querer impor uma coisa que eu penso, né? Que eu tenho como valor, e pôr para o outro, e classificar, desqualificar o outro, né? Porque o outro não pensa como eu, né? Então, isso é respeito, né? É uma amplitude maior da condição humana, sabe? A palavra respeito, ela é muito forte, né? É só demorar um pouquinho que ele está querendo... E ainda tem o E ali, né, Edna? E não é só o respeito, é o E, claro que no seguinte a gente acaba vendo que o respeito faz parte. Uhum. A ação preservadora da vida em todas as suas expressões. Então, tudo que a gente fizer para preservar a nossa vida e todas as outras vidas... Exatamente. Né? Exatamente. Aqui, se a gente vai entrar num dos detalhes dessa preservação da vida, seria a questão até da questão do aborto mesmo, né? Já é provado pela ciência, evidência científica que existe vida desde a concepção, né? Então, assim, essa ação preservadora da vida em todas as suas expressões, né? Acho que a gente pode pensar isso também. Eu queria, às vezes a gente acaba se estendendo, qualquer coisa, você, por favor, pode me cortar. Tá tranquilo, pode falar à vontade, tá? Ela tem pouco conteúdo, eu pus mais coisa, tá? Tranquilo. Eu queria só lembrar do livro A Caminho da Luz. Tem uma frase, logo lá nas primeiras páginas do livro A Caminho da Luz, que foi pela mediunidade de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, né? E lá tem uma parte que diz assim, que tudo o que a gente chama de natureza saiu das mãos augustas do Cristo. Então, eu fiquei, quando chegou aqui nessa parte, eu fiquei pensando comigo mesma, sabe? Um exercício para eu fazer. Na hora que eu olhar para a água, para eu me lembrar, né, por exemplo, da economia da água, do uso com respeito e com preservação, né? Que eu me lembre, porque naturalmente vai despertar o amor em mim, que eu me lembre assim, foi Jesus que fez, né? Foi Jesus que fez para nós. Então, nossa, isso é motivo suficiente para a gente... o que a gente deve fazer, né? No mínimo, a gratidão. E a gratidão, ela não é palavra, ela é comportamento, né? Sentimento. Isso aí. Foi Jesus que fez. Vamos para outra aqui. Agora, amor ao próximo. Tem aquela tríplice, né? Questão, aspecto, então nós estamos no segundo. Amor ao próximo. É consequência daquele que se dedica ao genitor, né? A Deus, demonstrando a fraternidade que a todos deve unir, por lhes serem filhos diletos que marcham de retorno ao seu seio. E o que é fraternidade, né? Quanto à etimologia, tem-se que a palavra fraternidade tem origem no vocábulo latino frater, que significa irmão, e no seu derivado do latim fraternitas, confere a ideia de irmandade, conjunto de irmãos, afeição entre irmãos. Significa união, afeto, de irmão para irmão. Então, aqui, Gilmar, aproveitando que você está aí, e a gente está falando de fraternidade, né? É um belo exemplo de ação e respeito, amando a Deus, né? E ao próximo. Esse movimento da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, né? Que é exatamente nesse ponto, quando fala fraternidade sem fronteiras, né? Está dentro da etimologia da palavra fraternidade, né? Então, tem tudo a ver com a ação concreta, né? Desse grande movimento que é o Fraternidade Sem Fronteiras. Ela está exercendo, através do amor divino, né? Exercendo o amor ao próximo. E, assim, bem no cerne da palavra, né?
Sem esse sentimento para com o seu irmão, eis que se desnorteia na solidão e enfraquece-se, descoroçoando-se ou amortecendo-se nas atividades iluminativas. Aqui o que está falando? Se eu não tenho a fraternidade, se eu ainda não tenho desenvolvido, né, esse sentimento, né, da fraternidade que está ligado ao amor ao próximo, eu me enfraqueço, né? Eu tenho sensações de solidão, de abandono, que a gente tinha falado antes, né? Porque eu não me sinto dentro de um contexto maior. Eu não me sinto, como a Maria estava falando no início, eu não me sinto incluída no amor divino, né? E por isso eu não consigo entender que eu estou exercendo o amor divino, né, através do meu irmão. E o irmão, qualquer pessoa, né? Então, porque o Pai é nosso, né? O Pai é nosso, exatamente. O Pai é nosso. Então, eu não tenho como me isolar, né? Ser individual, não tem como, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver aquele livro Obras Póstumas, né? Uma das obras básicas da doutrina. Sim. Ele tem um capítulo dedicado à fraternidade. E, salvo algum engano meu ainda de lembrança da leitura específica, mas eu acho que eu não estou enganada, não, o aprendizado que a gente tira de lá é de que fraternidade, aquela, dentro dessa plenitude, né, da ideia plena de fraternidade, de sentimento fraterno, vai ser quando a gente não tiver mais o orgulho, que nos afasta da humildade, e quando nós não tivermos mais o egoísmo, que impede a gente de praticar a caridade plena, né? Então, assim, quando a gente tiver a caridade e a humildade na sua plenitude, nós vivenciaremos a fraternidade. Muito bonito. Foi o que eu entendi dessa leitura, tá? Desse capítulo de Obras Póstumas. Porque são eu as acho que esse amor que, assim, segundo né? Allan Kardec, né? Que é o egoísmo e orgulho, que é o que nos separa, né? O que nos separa, e nós estamos, nós na condição de separados, nós podemos e vai acontecer, a gente vai se sentir enfraquecido, né? Porque a gente, é aquilo que a Maria falou, eu esqueço que eu já sou abençoado, né? Eu não uso essa bênção, eu economizo, né? Para mim, só a bênção, né? Acho que é bem isso, mais ou menos isso. O que é, Fátima, você ia falar? Eu acho que sim, eu entendi, tentando aproximar a minha compreensão do que vocês já disseram até agora, com exemplos, né? Eu pensei em Madre Teresa de Calcutá, e fazendo assim uma analogia, talvez grosseira, né? Era o que Madre Teresa de Calcutá fazia com os pés nas costas, né? Os pés nas costas. Ela fazia isso de uma forma tão natural, tão altruísta, né? Aquelas passagens que a gente sabe, né? Deus, esse seu Deus, quando você reza para Deus, que ele fala, ele só escuta. Que você fala? Eu só escuto. Ela tinha essas definições assim e partia para a prática, né? Ela vivia, né? Ela vivia esse sentimento, né? Ela literalmente vivia. Agora, amor a si mesmo, que também é muito importante, né? Sem a paixão ególatra, né, que é a autoadoração, eleva-o à culminância da plenitude. Olha o que fala, culminância da plenitude, auxiliando-o no desenvolvimento dos ignorados tesouros que lhe jazem adormecidos. Esse amor se manifesta como forma de preservar e dignificar a existência física, harmonizando-se com o conjunto geral, tornando-se um polo de irradiação de alegria, paz e bem-estar que a todos impregna. Então, aqui, voltando ao exemplo de Jesus, né? Quando a gente falava lá que ele tem esse amor incondicionado,
esse amor a Deus, ao próximo, e esse auto-amor, ele tinha, como diz outro, né, para dar e vender, falando no comum, no popular, né? Ele tinha para dar e vender, então, realmente, ele era pleno, né? Ele tinha chegado a essa culminância, né? Então, assim, é muito importante a gente não esquecer que o sentimento, para chegar no incondicional, a gente precisa desses três. Não adianta ter desenvolver um e esquecer dos outros dois, ou desenvolver dois e esquecer do terceiro, né? Nós precisamos dos três, né? E isso significa muita coisa, amor a si mesmo, né? O que eu sou? Oi? Lembra daquela prece, a gente lembra daquela prece de Chico, quando ele fala que só o amor merece revanche, porque fora isso é perda de vida, né? Então, quando a gente se afasta do amor, a gente não está preservando a vida, a nossa vida, não é? Podemos entender assim? Podemos. Então, fora do amor é perda de vida. Uhum. É bem isso, né? Então, assim, que fique bem assim, assimilado por nós, né? E se nós queremos e nós vamos chegar, né, ao amor incondicional, que é aquele que Cristo já exemplificou para nós, né? A gente precisa desenvolver esses três aqui: a Deus, ao próximo e a si mesmo. O Divaldo já caminhou um pouquinho, né? Com 93 anos, a gente olha aquela preservação todo dia. Exatamente. Então, assim, aí, Gilmar, quando eu ia falar exatamente isso. E o que significa esse amor a si mesmo? Incluindo o respeito ao nosso templo, né, de manifestação, que é o nosso corpo, né? O que é que a gente alimenta, mantém esse nosso templo, né? Fora pensamento, né? Fora comportamento, fora as nossas ações, né? Mas também amor a si mesmo é pensar nesse templo, né? Como é que a gente conserva ou mantém o nosso templo sagrado de manifestação, que é o nosso corpo físico, né? Então, aqui já não é mais Joana, tá? Eu lembrei de uma outra leitura que a gente já fez, autoconhecimento, tá? Autodescobrimento, autotransformação e evolução em degraus mais elevados, que é a iluminação, tá? Conhecer-se através da estrutura psíquica total, todos os componentes, a exemplo dos arquétipos, né? Que é self e ego, sombras, potenciais, etc. Então, aqui, ó, tem esse autor, que eu não vou lembrar agora o nome, tá? É um livro de autoajuda que eu já tinha disponibilizado um tempo atrás. Esse autor diz o seguinte: o autoconhecimento é o primeiro estágio, né? É o conhecimento do que se passa na nossa consciência, na parte egóica, tá? O autodescobrimento é o que a Joana sempre nos pega no nosso pé, vamos dizer assim, né? Com os livros dela. É fazer essa ponte entre eu, consciência, pequenininho, né? E o self, que é esse eu maior, essa parte maior nossa, tá? Então, é descobrir, por exemplo, quanto a gente der conta, né? O que é que tem no meu inconsciente? O que é que eu tenho de sombra, né? O que é que eu preciso conhecer em mim? Que esse é o autodescobrimento. Conhecer em mim para eu deixar de projetar no outro, né? Então, tudo aquilo que me incomoda demais no outro é uma coisa que eu tenho que não está consciente para mim. Então, eu preciso, essa energia precisa sair, essa energia vai sair projetando no outro. Aí eu olho o defeito no outro, não acho legal o outro, né? Quando esse outro me incomoda demais, né? É porque tem coisa que eu preciso conhecer em mim, em relação a esse incômodo, né? Então, esse é o autodescobrimento, é um pouquinho além do autoconhecimento. E a autotransformação é esse movimento, né? Depois de eu conseguir me conhecer pela consciência, em adentrar um pouco no inconsciente, eu ir em direção a fazer um movimento de autotransformação, né? O que é que eu identifiquei, o que é que eu não quero mais para mim daqui para frente,
eu quero estar melhor em determinado quesito da minha vida, né? Então, essa é a autotransformação, é o movimento de, né? E a evolução, eu usei esse nome, o autor não usa esse nome, não, ele usa a palavra iluminação, que seria, então, o depois do transformado, tá? Quer dizer, eu consegui pular esse degrau, tá? Então, seria mais ou menos esses quatro fases, né? Para eu conseguir mudar de degrau evolutivo, tá? Então, isso aí é conhecer-se através da estrutura psíquica total, por isso que eu coloco todos os componentes que chegam na iluminação, né? A exemplo dos arquétipos, né? Que a gente está imerso, né? Nesse inconsciente coletivo, e quanto mais eu conheço disso, é melhor. O arquétipo, por exemplo, do self, que é esse eu maior, ego, que é a minha consciência, o ego é o centro dessa minha consciência, as minhas sombras, que é aquilo que eu dei de exemplo, tudo que incomoda no outro muito, me incomoda demais, ali tem coisa minha que eu ainda não vi, aí está na sombra ainda, né? E os meus potenciais, porque a sombra não é só coisa ruim, tá? Às vezes eu admiro demais o outro, que eu não sei por que eu admiro tanto. Então, se eu admiro tanto aquele outro, uma qualidade, né, do outro, pode ser que eu tenha isso na sombra enquanto potência e eu também ainda não identifiquei. Porque a sombra não é só negativa, ela também é construtiva, tá? Aí a Joana vai dar algumas dicas para nós, né? Observa se te encontras na condição de cumpridor da recomendação do mestre. Nessa síntese perfeita, defrontas todas as necessidades para a tua atual existência e a solução para todos os teus problemas. O que a Joana está falando aqui? Irmão, né? Ou irmã, olhe para si. Perceba o determinado problema que você tem, né? Quais são os recursos? Porque o problema existe, a gente sabe isso também pela doutrina, eles só existem para uma condição, para poder eu desenvolver a minha inteligência, gente. Isso não é pouco. Então, como é que eu desenvolvo a inteligência? Não parando no problema, tentando a solução. E eu tenho recurso dentro de mim, né? Para eu encontrar as soluções dos problemas que surgem na minha vida, né? Seria mais ou menos isso. O segundo, avalia com serenidade. Olha a palavra que ela fala, com serenidade, né? A tua conduta em relação a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Então, assim, como é que nós estamos? Isso aqui é com serenidade, sem pressa, né? Como é que nós estamos em relação a esse tripé, né? A esse aspecto tríplice aí, né? Do amor a Deus, ao amor ao próximo e a nós mesmos, né? O 3 aqui. Caso te encontres em falta com algum dos postulados da tríade superior, propõe-te corrigir a deficiência, alterar a conduta para a planificação. Simples assim. Eu identifico, tá? E aí eu altero. Lembra lá? O conhecimento, o descobrimento e a transformação. Eu identifico e altero. No tempo recorde, não. Eu levei um processo, e às vezes até de muitas resistências, para funcionar como eu funciono. Então, assim, eu identificar e alterar, existe aí também um tempo de processo, né? Não é da noite para o dia, né? Mas se eu identificar e tiver um propósito de transformar aquilo e alterar aquilo para a minha vida ser melhor, né? É um processo, eu coloco isso como meta. Os 21 dias funcionam, Ed? Muito bom! 21 dias, maravilhoso! A psicologia positiva usa muito essa técnica dos 21 dias, tá? E tem um grupo grande também que trabalha com meditação, que utiliza os 21 dias. Eles têm lá uma evidência disso, tá? Me parece que o Mindfulness, né? O Mindfulness, tem essa evidência de que 21 dias é um tempo bom. Eu já vi alguma coisa, Gilmara, sobre a questão de mudança de hábito, tá? Fazer um propósito, né, para mudança de hábito, tá? Que é muito bom também. Certamente descobrirás a necessidade de amar o Pai Celeste e ao próximo, conforme as tuas possibilidades. Eu acho legal, muito legal isso aqui, porque não é uma coisa obrigada, sabe? Qual que é a minha capacidade
de conseguir isso agora, hoje, né? Ou no presente. Qual que é a minha possibilidade? Então, a Joana coloca, conforme as tuas possibilidades. No entanto, tens restrições ou paixões com referência a ti mesmo, tá? Então, essa frase dela... Maria, você consegue entender o que dessa frase da Joana aqui? Me ajuda aqui. No entanto, tens restrições ou paixões com referência a ti mesmo. Talvez aqui, agora voltando a falar, talvez aqui seja aquela coisa de eu não conseguir enxergar as minhas próprias as minhas próprias coisas inconscientes, né? Que ela falou assim, restrições ou paixões, né? Com referência a ti mesmo. Então, assim, pode ser que isso dê uma sombreada, né? Na questão comigo mesmo, né? Então, eu preciso, às Talvez vezes... eu não dê conta ainda, né? O que ela está dizendo, que você, eu não tipo assim, sabia você ainda não dá conta, você ainda tem restrições, você ainda tem paixões. Eu lembrando aqui, negativas, Maria, eu lembrei do Chico de novo, né? Aqui, se a gente não sabe, alguma coisa nossa está meio sombreada aí, a gente não está sabendo, o Chico Xavier falava assim, olha, vocês não olhem os inimigos como coisa ruim, não, tá? Claro que não foi nessas palavras, tá? Eu estou só interpretando. Vocês não olham, não, porque eles vão falar exatamente aquilo que você precisa ouvir que os seus amigos não vão falar, né? Então, assim, dê uma olhada para aquilo que um inimigo fala de ti, né? Porque pode ser que ele esteja ajudando o teu processo. Pode ser também que é coisa dele, que ele está projetando, mas também pode ser que ele esteja ajudando alguma coisa que eu não estou vendo e que um afeto meu, né, familiar ou não vai chegar em mim e falar, né? Talvez não me observe tanto assim. Já o inimigo observa a gente com outros olhares, né? Então, o Chico falava isso. Não veja o seu inimigo como coisa ruim, tão ruim assim, não. É interessante, né, essa visão. Em uns períodos, detesta-te, enquanto que noutros justificas-te, confessando-se vítima dos outros. Então, aqui a Joana está dizendo assim, você ainda está no período de ego apenas, né? Ainda não conseguiu penetrar no teu inconsciente. O que tem lá dentro, gente? Né? Vamos dar uma olhada no sonho? Vamos dar uma olhada nos insights que estão chegando aí, né? Em uns períodos eu me detesto, em outros eu me justifico e coloco a culpa no outro, né? Então, é próprio de uma pessoa que ainda não fez essa busca interna, tá? Necessário que te ames com retidão. Retidão aqui é uma virtude de estar em conformidade com a razão, com o dever, integridade, lisura e probidade, tá? Então, quando ela fala retidão, é nesse sentido. Necessário que te ames com retidão. Dedica-se à meditação, e nesse caso a meditação é uma reflexão, tá? Não é aquela outra meditação. Dedica-se à meditação como reflexão salutar em torno das tuas deficiências, para corrigi-las, e dos teus valores para ampliá-los. Então, é aquilo que a gente falou da sombra, né? Eu preciso saber o que eu tenho de deficiência para corrigir, que está na sombra, né? E também os valores para ampliar, tá? Então, muito legal para a gente saber a questão da sombra, gente, é bem didático. Muito legal é saber o que eu estou projetando no outro, tanto de incômodo que o outro me traz, quanto de elogios que eu tenho para aquele outro, tá? De qualidades que eu vejo no outro. Então, tudo que eu faço com esse outro, eu tenho isso na sombra, tá? Então, pode ser qualidade, sim, que não é só eu perceber o incômodo do outro. Tá? Tudo que me incomoda ou que me exalta em relação ao outro, olhe para si, porque ali tem coisa sua, né? E não só coisa ruim, né? Use de severidade sem... Oi? Eu me lembrei, eu nunca esqueci de uma frase que o Miguel Falabella, ele deixava sempre uma frase no final do video show, né? E numa das vezes ele deixou uma assim: a admiração é a mãe da ignorância.
Então, eu estou aprendendo hoje com você. Para mim é uma noção completamente nova, essa de que quando a gente admira, pode ser porque a gente... A internet dela está tudo mal falhada. Vocês estão me ouvindo? Quem é o autor dela? Tinha caído, voltou. A internet caiu, voltou agora. Gilmara, você pode repetir, porque você estava começando a falar, aí caiu. Eu estava só dizendo que me chamou a atenção essa noção de que, às vezes, a sombra ela é referente a um potencial que a gente tem, no caso de quando você admira, né, uma virtude, uma qualidade, uma outra pessoa, porque essa frase que eu ouvi do Miguel Falabella e nunca mais esqueci, que não é dele, ele até citava, né, os autores, eu nunca fui atrás de procurar o autor, assim, ou se fui, não encontrei, a admiração é a mãe da ignorância. Então, assim, nasce a admiração quando existe a ignorância, né? A ignorância é o que dá vida à admiração. Então, para mim, foi como que até uma coisa... São raciocínios, para mim, opostos, né? Olha, eu acho que dá para ter a mesma linha de raciocínio. Se você imaginar que você também tem uma ignorância em relação às suas potencialidades... Entendi. O que a sombra é a ignorância. Isso, né, Maria, que você está falando? Não, o que é a sombra? É aquilo que eu não conheço, que eu não quero ver, que eu não quero olhar. Todo conteúdo que eu não quero olhar, ele fica na sombra. E aí, nessa sombra, posso usar essa palavra, é a ignorância. O meu ego não conhece isso, ele não conhece essa sombra. E aí, dentro dessa sombra, vai ter aqueles conteúdos que a gente rejeita porque a gente não quer olhar para aquilo porque não é legal. Mas o Jung vem dizer que dentro dessa sombra, por baixo de todos esses conteúdos, tem também todo o nosso potencial criativo, todo o potencial da nossa alma. Vamos usar a palavra alma, né? Assim, porque aqui a gente consegue compreender bem. Então, por exemplo, a minha alma, ela tem toda a potência de ser Deus, de criar, de realizar, mas ela está tão escondida atrás desses primitivos que nós temos, desses conteúdos primitivos, que a gente não conhece isso. Então, o que está na sombra? Tudo aquilo que eu não conheço. As coisas que não são legais, mas também esse potencial divino que a gente tem. E aí, pode ser que quem, na época, a pessoa usou com esse contexto, né? É uma ignorância, por quê? Porque é algo que eu não conheço. Não veio para a consciência, ou seja, então pode ser agora tem uma coisa... outra, nós podemos também ver sobre uma outra ótica essa frase, Gilmara, no sentido assim, eu estou admirando no sentido ególatra, né, no sentido egóico, né, ou eu estou admirando no sentido de potência que eu tenho do meu maior, né, e o que eu não estou percebendo eu projeto, tá? Então, talvez, não sei, parece que para você, na época, ficou essa questão mais egóica, né? Se eu admiro muito a outra pessoa, isso Edna, da minha ignorância, né? Deixa eu até me corrigir, ó. Eu fui pesquisar aqui, eu fiz uma inversão. A ignorância é a mãe da admiração, mas com o mesmo sentido, de que porque você ignora, quer dizer, dentro disso que eu guardei o aprendizado, mas inverti agora a frase. Então, a frase é: a ignorância é a mãe da admiração. Então, como eu ignoro, eu admiro, porque eu mesma não tenho aquele conhecimento. E eu pesquisei aqui, naquele site O Pensador, essa frase é atribuída a Santo Agostinho. Uhum. Mas eu entendi vocês. Desculpa ter te cortado, Ed. Imagina, eu acho que é isso, acho que dá para a gente ver nessas duas partes, porque assim, principalmente quem já participou de ambiente corporativo, né, conhece muito esse comportamento de pessoas que
o puxador de saco, que fala, né? Aquele bajulador, né? Então, assim, mas aquele comportamento bajulador, ele tem um objetivo. Ele não é bajulador porque ele está ignorando aquilo lá. Ele tem um objetivo, né? Então, assim, eu acho que dá para a gente colocar essa fala, né? Dos dois lados. Dá para a gente ver dessas duas formas, né? Acho que dá para... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, voltar aqui. Tá. Use de severidade, deixa eu chegar para cá. Use de severidade sem crueza e de amor sem pieguismo para te colocares em rota de equilíbrio, de crescimento, tá? Então, aquele negócio, né? É sempre o caminho do meio, né? Equilíbrio, nem crueza e nem pieguismo, né? É uma coisa do estar no caminho do meio, conforme o Buda falava, né? Para te colocares em rota de equilíbrio, de crescimento, né? E sempre lembrando que é dentro das nossas possibilidades, conforme ela fala, né? Conforme as tuas possibilidades, né? Amar-se é maneira de aprimorar-se em espírito, em emoção e corpo. É tudo junto, tá? Amar-se, ela está falando do amor a si mesmo, né? É maneira de aprimorar-se em espírito, em emoção e corpo. Sem nenhum desprezo por qualquer componente do conjunto harmônico que és. Ama-te, lutando com tenacidade para te superares cada dia mais, estabelecendo novas diretrizes e alvos promissores, que lograrás sendo generoso, ativo e perseverante no bem, em relação a ti mesmo. Aqui ela chama uma atenção para essa questão do amor a si mesmo, né? Porque dentro do nosso próprio movimento espírita, às vezes nossos colegas, né, de doutrina, esquecem muito dessa parte aqui, ó, né? E aí, cada um de nós é responsável por si mesmo. A gente veio aqui com planejamento e o planejamento é de autodesenvolvimento. Então, se eu levo a vida toda, né, usando da caridade, que é uma coisa ótima, da fraternidade, voltado para o outro, esquecendo de mim mesmo, eu deixei de fazer a primeira tarefa. Eu preciso cuidar de mim. Como é que eu vou amar a Deus? Eu não vou amar a Deus só fazendo para o outro. Eu preciso adquirir esse sentimento, né, dentro de mim. Dentro de mim. Então, a Joana de Ângeles, nessa aqui, ela puxa a nossa atenção para isso. Não esqueça de você, né? Oi. Me fez lembrar, porque bem recente, eu abri daquele livro Pão Nosso, Certo. E tem uma mensagem de Emmanuel que vai dizer que aquela recomendação de a gente não realizar a caridade apenas por meio de intermediários, né? Mas fazer a caridade direta, porque é na caridade diretamente, nesse relacionamento direto com o outro, que nós vamos ver que os nossos problemas são menores, que nós vamos encontrar o nosso equilíbrio. Então, assim, é tão generosa a criação e ela é tão perfeitamente orquestrada que não é possível a gente dar sem receber, né? Que não é possível praticar a caridade sem que seja um bem para nós. Isso é maravilhoso, porque assim, digamos, vou usar uma palavra talvez meio nós forte. somos beneficiados com os nossos atos, né? Nós vamos ser beneficiados com eles. Então, se os atos são no bem, né? Nós também receberemos isso, né? E é interessante, né, Edna? Porque ainda que a lei seja essa, se nós não estivermos nos descobrindo, nos conhecendo, a gente vai para a caridade sem o proveito da caridade, não é verdade? Exatamente. Que interessante isso. Exatamente aí. Eu preciso estar consciente, né? Que existe essa via de mão dupla e que eu também estou crescendo com isso, com o meu ato, né? E como é esse processo, né? Como é que
Eu vou precisar sair. Tá, ok, Maria. E eu não sei se você colocou esse conteúdo, mas assim, eu vou precisar sair, mas eu queria falar de um conteúdo assim, que é o do Jung. O que o Jung fala em relação ao amor, e ele vai falar que o amor é o oposto do poder, Ah, né? é verdade. Que quanto mais eu desejo mudar o outro, menos amor eu tenho por essa pessoa. Porque eu não permito que essa pessoa seja o que ela é. Né? Então, ele coloca esse conceito, né, de que amor e poder é o oposto. Então, o oposto de amor não é ódio, não é raiva, como a gente tem. Ele vai dizer que é o poder. Isso Todo daí é poder muito que eu exerço em forte. cima do outro, eu tiro o direito daquela pessoa ser o que ela é e dela florescer naquilo que ela é, que ela tem de potencialidade e tal, Ser né? forte em relação às mães, sobretudo a relação mãe e filho, né? Meninos, eu vou precisar me afastar. Beijo a todos, boa noite. Tá Obrigada. maravilhoso, gostaria de continuar. Já estou terminando, Maria. Depois você olha a gravação, tá? E aí, a Joana fala isso aqui, né? E aí ela fala assim, ó, generoso, ativo e perseverante no bem em relação a ti mesmo. Aí eu vou, então, entrar um pouquinho na palavra bem, né? E aí eu encontrei na ética, tá? Conjunto de princípios fundamentais propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral, quer dos indivíduos, quer da comunidade, tá? E eu coloquei aqui, bem, nós estamos aqui de costa, a humanidade, tá? E que a gente tem esses dois opostos, né? A gente tem as trevas simbolizando ali a força, né? A força, vamos dizer assim, destrutiva, né? E temos a luz, né? Que tá simbolizada por um anjinho aqui, tá? Então, quando eu vi essa imagem, eu achei assim, muito significativo, né? Que está mostrando o que nós somos. Nós somos isso aqui, né? Nós temos essas duas coisas. Assim como nós temos, todos temos, né? Então, não adianta querer achar que é só anjo ou que é só diabo, vamos dizer assim. A gente tem as duas coisas, né? Então, eu gostei desse conceito aqui da ética, né? Do que é o bem, né? Conjunto de princípios fundamentais propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral, quer dos indivíduos, quer da comunidade, né? E aí, o bem segundo a doutrina dos espíritos, está no livro dos espíritos, na questão 918. Por que disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? A resposta: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática, a ação, né, da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, tá? Então, acho que assim, aqui eu encerro com uma dica do Kardec, do Livro dos Espíritos, né, sobre a questão do bem, tá? E assim, a gente encerra a apresentação e vamos para os nossos comentários. Deixa eu fechar aqui. Ok? E aí, agora, todos podem abrir, mesmo que não queira aparecer no vídeo, tá? Maria Patrícia, Lídia, a Thelma e Suelene, podemos agora partir para uma avaliação, né? O que esse tema de hoje, né? O que cada um vai levar para si, né? Do tema de hoje. Eu acho assim, falando só por mim, né? Para acelerar meu processo, fazer um meia-culpa aqui. Enquanto eu ficar marcando passo, alimentando um sentimento de vitimização, eu não saio do lugar, né? Enquanto eu sempre me achar a vítima,
é complicado sair desse patamar aí de sentimento e ação e reação, e aí eu me furto a fazer o que a Joana nos propõe, é trabalhar esses sentimentos de uma forma para ela, tão claramente exposta para nós tão difícil ainda de executar, porque a gente esbarra em muitas dúvidas, né? A gente pega a etimologia das palavras, como a gente nesse estudo hoje, né? Que a gente já bateu com algumas terminologias que tentam explicar o que é ignorância, né? O que é a ignorância quando a gente admira, não admira, a gente desconhece, se misturam sentimentos de inveja, de egoísmo, né? Então, a gente tem todos esses sentimentos ainda muito misturados na nossa mente, e que, enquanto a gente não definir isso, e esse é o papel, eu não tenho a menor dúvida, dos profissionais da área do comportamento, né? Psicólogos e tal, e que isso vai se estender, não tenho a menor dúvida, também para outros profissionais daqui para frente, porque vão ser todos instrumentos, como as mães são, como os pais são, né? Dessa troca de um identificar no outro o que ele tem de sombra, né? Então, quando nós identificamos isso de uma forma autônoma, identificamos nossas sombras e partimos para um outro caminho, aí a gente pode começar a viver o que a Gilmara falou e Cristo nos ensina, né? É o eu sou. Eu sou assim. Mas o que eu posso fazer para não ser mais assim? Vai me melhorar? Aí começa a fazer as experiências, né? Algumas a gente até, no meu caso, até eu já consigo fazer. Mas daqui a pouco eu vejo, depois de um certo tempo, que eu meio que marco o passo, volto lá para o mesmo lugar. Fátima, se você falar eu sou uma coisa que tem que melhorar, troca por eu estou, tá? Eu estou. O eu sou é aquilo que já está pleno, entendeu? Sim. Então, assim, Jesus falava porque ele já estava com pleno, né? Ele já tinha plenitude, então ele falava eu sou, né? Quando eu preciso melhorar alguma coisa, eu posso dizer eu estou, porque fica no processo, né? Transitório, né? Transitório. Eu estou assim, né? Uhum. Entendeu? Acho que dá para fazer assim. A lição que eu fico, obrigada eu. A lição que eu fico para mim desse tema de hoje, tá? É aquilo que a Maria lá no início falou, que me veio aqui como acho que uma sugestão até, sabe? Que é a gente, e eu tenho 4 netos, né? Não, tenho 4 netos, então, assim, e crianças que eu tiver condições e oportunidades, eu vou dizer do amor divino, tá? Eu vou dizer do que não precisa sentir necessidade de sentir abandono, tá? Sentir que está sozinho, sentir abandonado, tá? Esse sentimento tem muitos adultos, com milhares de pessoas ao redor e sentindo isso, tá? Então, esse sentimento ficou para mim, né? Eu tendo como já que eu recebi isso, enquanto a Maria falava, eu vou tentar praticar isso, tá? Com crianças, começar com os netos, né? Que está mais perto, mas a criança que eu puder, eu vou utilizar isso. Lembrar sempre do amor divino, né? Ficou para mim muito, muito marcante. Tá? Esse aí. Acho que para cada um ficou alguma coisa, né? Você quer falar, Maria Patrícia? Quero sim. Justamente sobre o amor divino. Né, como você sabe, eu tenho uma filha especial e é uma das coisas que eu sempre converso com ela constantemente, é sobre o amor divino. Porque eu sinto, eu não sei se todo o especial é assim, sabe? Se toda pessoa com deficiência é assim. Mas eu sinto que isso é uma coisa muito supérflua neles, sabe? É como se eles não fossem sensíveis para a causa do amor, e principalmente a causa do amor de um ser tão soberanamente justo e bom. Então, eu tento fazer com que ela sinta a presença desse ser divino e invisível que é para ela, mas na natureza, sabe? Então, eu acredito que com esse dia de hoje, só veio confirmar que realmente eu tenho seguido um caminho
mais correto, mais coeso para ela sentir esse amor divino. Que se você sente esse amor divino, você consegue sentir o amor por si e o amor pelo outro. Então, eu tenho que sentir o amor divino em primeiro lugar, na minha opinião. Então, eu tento passar isso. E sempre tentei passar para as minhas filhas. Mas com essa, que é portadora de deficiência, é que eu mais sinto a necessidade, que ela precisa sentir isso. É como se eu tivesse que lapidar esse sentimento nela. Para que ela tenha umas próximas encarnações com mais certeza, mais pura, mais verdadeira. Muito obrigada pela sua contribuição, Maria Patrícia. Muito, muito importante. Bem importante. Lídia, quietinha aí. Quer trocar com a gente, Lídia? Estou aqui só escutando e refletindo. O que você leva, Lídia, hoje? O que você leva? Em tudo isso que vocês estão falando aí, né? Essa questão de falar com a criança, essa questão do abandono, né? Eu faço um trabalho voluntário com crianças de instituições de acolhimento. Eu trabalho com um grupo de apoio à adoção. Então, a gente tem muito contato com crianças que tiveram seus direitos violados, né? E que vão para outras famílias, e onde a gente vê que há uma mudança completa, né? Quando há acolhimento, quando há amor, quando há, né, pertencimento. Então, escutando falar sobre esse amor incondicional, sobre sobre essa possibilidade de se falar com a criança, nós vamos começar um novo projeto, e eu acho que, de repente, nesse novo projeto tem que caber coisas novas, né? Estou pensando sobre isso, ouvindo vocês falando, eu acho que dá para, sim, colocar mais coisas no projeto. Né? Olha que bacana, Lídia. Nossa, muito legal. Muito bom. Thelma? Thelma tem contribuição, Thelma? Oi, sim, estou aqui refletindo, Edna. Oi, Thelma. Eu acho assim que para a gente reconhecer esse amor, principalmente dentro de nós, né, o auto-amor, a gente precisa de uma fase assim de tomada de consciência em alto espectro, sabe? Porque é aquela história, né? Se você não reconhece suas emoções, o seu valor, o seu auto-amor, como é que você vai compartilhar isso com o próximo, né? Então, é assim, uma avaliação bem interessante. É uma tomada de consciência o tempo todo, né? E é treino, né? Exercício. Perseverança, né, nesse assunto. Isso. Suelene, sempre, né? Sempre. Suelene, pode contribuir? Estou refletindo, Edna. Tá, Suelene. Porque quando nós falamos no amor, a gente fala à medida que nós já temos, porque a gente não fala daquilo que nós não temos. E o que a gente tem é o que a gente conseguiu angariar em várias encarnações. Então, quando nós falamos do auto-amor, do amor incondicional, é porque nós já temos dentro de nós aquilo que nos faz sentir isso. Então, eu acho que fica como meta, né, Suelene, falando para todos, a meta nossa, assim, sublime, é conseguir o amor que Jesus já tinha conseguido, que é o incondicional, né? Mas, enquanto isso, de acordo com as nossas possibilidades, a gente vai tentando desenvolver, né? Acho que com um pouquinho que a gente acrescenta em cada encarnação, né, já está maravilhoso. Lembrando da tríplice, né, do tripé, né, que é amor a Deus, a próximo e a nós, né, cada um. Júlio, você tem contribuição, Júlio? Na realidade, eu não ia fazer nenhum comentário,
porque assim, o tema já foi bastante explorado, né? E cada um fez uma contribuição interessante sobre o tema, mas eu vou fazer apenas uma pequena observação, que é uma coisa, inclusive, que eu já, assim, em algumas outras oportunidades, eu já observei, né, e já me referi. Nós temos nossas limitações, né, naturais, por força exatamente da nossa ainda pouca evolução, né, nosso pouco crescimento. Mas nós temos toda a capacidade, dentro desse nosso espectro, de explorar o máximo possível essa questão da amorosidade ao próximo, né, a si mesmo e ao próximo, e transferir, né, para os nossos atos, as nossas ações, né, aquilo que a gente consegue desempenhar, né, em termos de atenção ao outro e atenção sobre si mesmo. Cuidado que a gente precisa ter conosco para poder desempenhar uma tarefa, né, que traga positividade àquilo tudo que nos cerca, que é aquilo tudo que nós precisamos realizar. Mas essas limitações, elas não podem ser barreiras, né, impedimentos para nós buscarmos essa mudança, esse crescimento, né, essa transformação que a Joana falou e que muitos outros também já disseram. Nós temos muitas capacidades para serem ainda exploradas e que estão guardadas lá no nosso fundo do baú, né, no nosso inconsciente, que de vez em quando a gente vai lá e pega uma coisinha, traz para agora, né, e começa a trabalhar, e aí nós vamos percebendo que a gente é um poço muito profundo de potencialidades e que a gente tem oportunidade de lançar mão dessas potencialidades e fazer com que elas se transformem em atividades, né, plenas, e que isso traz muito resultado positivo, né, para todos, né, para nós, inclusive, e para todos aqueles com quem nós temos relações diretas e indiretas, porque tem reflexo, né? E esses reflexos é que se multiplicam e fazem com que, muitas vezes, o resultado, o somatório das coisas, sejam assim extremamente bons, benéficos para todos, mesmo que nós não sejamos os beneficiários diretos disso, né? Mas indiretamente a gente faz. Inclusive, como você falou, né? Seus filhos, têm 4 netos, o que eles vão ser, né, daí para frente, né? O que eles trazem e que eles vão poder oferecer? Muito é daquilo que você pode despertar nele, como pai, como avô, como avó. Então, são oportunidades que são buscadas e que podem ser traduzidas, né, em oportunidade de crescimento, né, de transformação desse mundo em coisa melhor, que está precisando, né? E isso depende muito de nós, das nossas próprias ações, né, das nossas vontades, principalmente, sem acomodação. É isso aí. Eu vou encerrar a gravação, tá? Depois a gente pedir uma prece de encerramento, por conta do nosso horário também, agradecendo muito a contribuição de todos, né, no nosso estudo de hoje. E estejamos em paz, em harmonia e equilíbrio. Até a próxima aqui. Um beijo.